O contrato de Sérgio Pérez está por um fio e por conta de uma cláusula, a Red Bull pode trocar o seu segundo piloto daqui a menos de um mês, nas férias de verão da Fórmula 1. Olá meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam muito bem-vindos ao Mais da F1, já chega deixando o seu like aqui no vídeo, assim você ajuda bastante o nosso canal. A situação de Sérgio Pérez na Red Bull está ficando cada vez pior. Depois desse último fim de semana com o Grande Prêmio da Inglaterra, Pérez mais uma vez ficou fora dos pontos. E o Motorsport.com traz dados importantes, além de uma possível informação sobre uma cláusula no contrato do mexicano que pode ser acionada pela Red Bull em menos de 3 semanas, ou seja, a permanência do Sérgio Pérez na Red Bull está por um fio. Mas vamos aos dados trazidos aqui pelo Motorsport.com. Nas últimas 6 corridas, Sérgio Pérez conquistou apenas 15 pontos, isso mesmo, você não ouviu errado. Apenas 15 pontos, enquanto seu companheiro de equipe, Max Verstappen, acumulou 119 pontos. Somando a pontuação máxima disputada nessas 6 corridas, que no caso são os 25 pontos da vitória, sem contar o ponto da volta mais rápida, Pérez conquistou apenas 10% dos pontos disputados, ou seja, é um absurdo. Em Imola ele marcou 4 pontos, Mônaco 0 pontos, Canadá 0 pontos, Espanha 4 pontos, Áustria 7 pontos e agora na Inglaterra 0 pontos mais uma vez. Em entrevista, Christian Horner, o chefe da equipe Red Bull, disse que não marcar pontos com esse carro é insustentável e Sérgio Pérez sabe muito bem disso. Então não existe ninguém que queira que essa situação mude mais do que o próprio Sérgio Pérez. Ele sabe qual é o seu alvo e o seu papel dentro da equipe, essas foram as palavras de Christian Horner. Ou seja, claramente ele deixa subentendido que Sérgio Pérez não deve continuar na equipe caso ele continue nesse ritmo com os pontos. E é aí que entra a tal cláusula no contrato do Sérgio Pérez. O Motorsport.com conta que uma fonte segura diz que a Red Bull pode rasgar a renovação do mexicano em 2 momentos chaves caso o Sérgio Pérez esteja a mais de 100 pontos atrás de Max Verstappen no Mundial de Pilotos. O primeiro momento é agora nas férias de verão na Fórmula 1, ou seja, daqui a 2 corridas. Nós temos uma pausa agora nessa semana, dia 21 de julho temos o Grande Prêmio da Hungria e logo na sequência o Grande Prêmio da Bélgica no dia 28 de julho também. E aí então a Fórmula 1 volta com o GP da Holanda em 25 de agosto, ou seja, praticamente um mês em que a categoria deve parar e é quando a Red Bull pode romper a parceria com Sérgio Pérez. O segundo momento para isso acontecer é exatamente ao final da temporada, também caso o mexicano esteja a 100 pontos atrás de Verstappen na tabela. Dito tudo isso, é importante comentar que muito dificilmente Pérez deve reduzir essa vantagem de Max, que atualmente é de 137 pontos, ou seja, Sérgio Pérez tem que vencer as 2 próximas corridas e o Verstappen terminar essas 2 corridas em 7º lugar ou abaixo disso, para que essa diferença entre os pilotos seja de menos de 100 pontos nessa primeira metade da temporada. E eu diria que é uma missão impossível dada todas as proporções atuais, com a McLaren chegando cada vez mais para disputar as primeiras posições nas corridas, a Mercedes agora também vindo muito forte depois que encontrou desempenho na asa dianteira, fora o fator Max Verstappen, que é um cara extremamente consistente e que mesmo possivelmente não tendo mais o melhor carro do grid nessa temporada, ainda assim deve ser campeão em 2024 por conta de sua consistência. Então, caso essa cláusula seja verdadeira, a Red Bull possa já tomar uma decisão antes mesmo das férias, quem sabe depois do próximo Grande Prêmio na Hungria. Vale dizer aqui, e essa é uma opinião minha, que a Red Bull renovou o contrato com Sérgio Pérez há poucos dias, muito porque a Fórmula 1 está tentando se popularizar nos Estados Unidos, e eu não tenho dúvidas de que a cada ano isso vai ser mais forte. A Liberty Media está indo para um caminho em que os americanos estão gostando cada vez mais de Fórmula 1. E a Red Bull, claro, com um movimento de mercado inteligentíssimo, tenta se tornar a equipe mais popular nos Estados Unidos. E eu particularmente diria que isso está dando certo. Sérgio Pérez é sem dúvida uma peça importantíssima nesse movimento de mercado da Red Bull.
É só você pegar aí nas corridas que temos por lá, Las Vegas, Austin e principalmente Miami, grande parte das arquibancadas encontramos bandeiras do México. Você lembra do ano passado, por exemplo, quando o Max Verstappen venceu a corrida de Miami, ultrapassando o Pérez e no momento da cerimônia do pódio, o Verstappen foi vaiado? Então, aquilo ali era em grande parte a torcida mexicana, os torcedores do Sérgio Pérez. Então a Red Bull viu grande potencial em manter o Pérez na equipe, visando o extra-pista. Só que agora a equipe não tem mais a vantagem que tinha com relação à disputa entre as equipes, e agora fica cada vez mais evidente de que Sérgio Pérez é a fraqueza desse time, pelo menos no que diz respeito ao resultado na tabela de construtores. E muito provavelmente a Red Bull deve perder o campeonato de construtores nesse ano de 2024. Agora, sobre quem deve assumir a vaga de Sérgio Pérez, os principais candidatos a essa vaga são Daniel Ricciardo, que não está entregando o que se espera dele na Racing Bulls, e para completar, está também sendo ameaçado de deixar a equipe, mas ainda assim é um grande protegido de Christian Horner. Yuki Tsunoda é o melhor piloto da equipe irmã, mas a Red Bull aparentemente não vê no japonês o que se espera para ser promovido à equipe principal. E por último, Liam Lawson, que é uma grande aposta da academia de pilotos e está ameaçando a deixar a equipe caso não tenha uma vaga em 2025. E ao que parece, de acordo com motorsport.com, a alta administração da Red Bull vê com bons olhos o Liam Lawson, por tudo que ele entregou no ano passado quando substituiu Daniel Ricciardo por algumas corridas na AlphaTauri, e o principal seria a abordagem que ele passou para a equipe nesse período em que ele teve por lá. Então esses são os 3 pilotos que estariam sendo considerados pela Red Bull a assumir a vaga de Sérgio Pérez. E eu deixo aqui a minha opinião dizendo que o Tsunoda é o melhor para essa vaga, levando em consideração que ele já provou ser melhor que o Ricciardo nesse momento da carreira dos dois pilotos, e Liam Lawson, claro, ainda precisa provar que merece estar na Fórmula 1 por uma temporada completa. Mas me diz aí qual é a sua opinião sobre esse assunto. Será que já deu para o Sérgio Pérez? O que você acha que deve acontecer com o piloto mexicano e quem deve assumir essa vaga na Red Bull? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e, claro, se inscreva no canal Mais da F1 para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1. Um forte abraço e até mais!